experiência, ou seja, optámos por um jogador fisicamente mais estável, mesmo nos duelos físicos, porque era um jogo que também havia muitos duelos físicos e parece-me que acertámos muito bem. Não perdeu um lance, deu continuidade ao nosso jogo, defendeu bem, seja por dentro, seja por fora. Sempre que circulámos para o corredor dele e o nosso adversário fechou, teve a capacidade de circular para podermos chegar, seja por no corredor central, corredor lateral, para dar continuidade ao nosso jogo. Por isso, super satisfeitos pela sua prestação. Aliás, todos os jogadores que entraram hoje, dentro de um jogo que se tornou difícil após a saída do Pablo, porque estávamos com um domínio absoluto do jogo, a nível de controle do jogo, sobretudo porque o Arão, entre linhas, estava a dar essa mesma continuidade, e no momento em que houve essa troca, perdemos esse mesmo controle. Daí os meus parabéns a todos os jogadores que entraram, porque ofereceram sempre à equipa a capacidade, dentro de um jogo difícil, de irmos à procura de um resultado ainda mais satisfatório do que aquilo que foi hoje. Aqui, Paulo, tudo bem? À sua direita, Pedro Torre, ESPN. Falava ali na saída de campo com o Gabigol, ele falou que acredita que faltou o time controlar um pouco mais o jogo, enfim, para sair com um melhor resultado. Não sei se você concorda com isso. E também no segundo gol ali do Tajeres, me parecia que você pedia para o time pressionar um pouco mais, e você se incomodou um pouco com a liberdade que o Tajeres teve para enfiar a bola ali. Se foi exatamente isso que aconteceu. E para o Arrascaeta, enfim, mais um golaço que você fez, craque da Libertadores, deu jogo de hoje. Está virando rotina você, enfim, ser eleito craque e tudo mais, fazer mais um golaço? Queria que você respondesse isso também. Muito obrigado. Não, feliz mais uma vez por ajudar o time com um gol. Mas é importante também destacar isso aí. Os espaços que eu estou encontrando fora da área é pela mobilidade de nossos atacantes, o conhecimento que temos de nosso lateral. O Isla me conhece muito bem, meus movimentos, então acho que não tem uma casualidade que tenha se repetido tantos gols de fora da área. Assim que, bom, feliz por mais um gol. Sobretudo, já nos momentos da primeira parte, encontramos essa mesma dificuldade, ou seja, termos distâncias um pouco mais curtas, maior coragem na pressão alta. É verdade que eles procuraram manter um número de jogadores na nossa linha defensiva com um jogo vertical mais direto, foi-nos criando algumas dificuldades, mas precisamos de ter mais coragem. Foi aí que, na maioria dos jogos, sempre que estamos mais altos e temos mais jogadores em linhas mais altas a pressionar, somos uma equipa bastante mais forte. E sem dúvida, depois na segunda parte tivemos que tomar uma opção de termos mais jogador na frente, menos um jogador no meio campo, porque nós entramos muito bem a segunda parte, outra vez dominando, empurrando o nosso adversário até conseguirmos um golo extraordinário por combinação, por criar espaços. Sabíamos que entre linhas íamos criar esses espaços, jogadores como o Arrasca poderiam fazer essa mesma diferença, seja do último passe, seja de remate fora da área, como aconteceu, e é normal, porque temos um adversário que procurou ter linhas um pouco mais curtas e de maior transição, maior verticalidade, deixando alguns jogadores na frente para que isso acontecesse. Mas, repito, acho que a nossa equipa, dentro daquilo que foi as circunstâncias do jogo, acho que estamos todos de parabéns, sobretudo aqueles que entraram, deram maior qualidade àquilo que nós nos propusemos como jogo, para podermos empatar e podermos pensar em ganhar. Só que, sem dúvida, as distâncias são um pouco maiores, sobretudo em transições defensivas, no momento da perda um pouco mais lá à frente, com menos um jogador de meio campo. Isso pode acontecer, esses passos. Podemos ser mais rápidos? Podemos pressionar, sobretudo no momento do passe, podemos, mas temos que perceber também o momento do jogo e a qualidade também dos adversários. Aqui, Monique Danello, Facebook Watch. Vou fazer uma para o Arrascaeta e uma para o Paulo. Primeiro para o Arrascaeta, com a qualidade técnica que esse time tem, com o talento de vocês
não desistem, né, do resultado e buscam até o final, como o passe que o Gabi encontrou o Pedro e o seu gol. Queria que você falasse se esse é o ponto positivo que vocês levam daqui, essa capacidade de reação, de buscar o resultado, sabendo que vocês têm qualidades individuais e coletivas para isso. E para o Paulo, eu queria perguntar sobre o terceiro gol contra consecutivo, né, Paulo? É algo muito atípico no futebol. A gente até foi tentar encontrar números de quando isso pudesse ter acontecido. Eu queria que você analisasse isso, se você acredita que é uma questão de falta de sorte em um lance ou outro, ou é uma questão defensiva. Qual é a sua análise desse fato tão atípico? Olha, dou-lhe os parabéns pela pergunta que fez ao Arrascaeta, porque é realmente um facto bem claro que a nossa equipa e os nossos jogadores têm um caráter extraordinário, acreditam naquilo que nós fazemos, acreditam neles próprios, para em situações adversas e momentos adversos, como foi hoje, mostrar ainda mais o caráter e ir à procura do resultado. E depois dos autogolos, sobretudo hoje, não é fácil, num estádio, numa atmosfera que a comunicação nem sempre se ouve. Penso que as decisões, tanto do Arão, de procurar cortar a linha de passe, e o próprio posicionamento do Santos de poder chegar, porque era um lance que poderíamos ter resolvido de uma outra forma. Penso que, sem dúvida, esse, sobretudo, foi de azar. Os outros poderíamos fazer melhor, podemos, e queremos fazer melhor. Como falou o treinador, todas as grandes equipes precisam também de grandes talentos. Nos momentos complicados a gente tem que aparecer. A gente está desde 2019 jogando junto também, Everton, Bruno, Gabi. O Pedro, quando entra, sempre mostra porque está aqui no Flamengo. Então, a gente já tem muito tempo, já se conhece muito bem. Os adversários também vão conhecendo melhor nós. Então, a gente tem que a cada dia acrescentar coisas, e isso é o que a gente está tentando no dia a dia, quando encontra grandes equipes como essas defensivamente, tentar outras opções. Hoje eles tentaram controlar melhor a Bruno, sua velocidade, mas também eles deixaram espaço e foi como que aconteceu o gol meu, também a movimentação do Pedro e o Gabi ajudou. Assim que é importante ter jogadores dessa envergadura no nosso time. Aqui, Paulo. Boa noite. Aqui atrás. Boa noite. Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, você falou da dificuldade, né, sobre o adversário, sobre o estádio cheio, uma competição difícil. O Flamengo não perde com o time argentino desde 2017. Pensando nessa competição tão difícil que você falou, o que você, na sua visão, o que precisa melhorar nessa questão de oscilação? Que o Flamengo faz bons jogos, faz jogos abaixo. O que falta, no seu ponto de vista, para encontrar o equilíbrio para esse time pensando nas fases de mata-mata? E para o Arrasca, se me permite, o Flamengo passou o primeiro tempo sem dar um chute no gol. E, curiosamente, o seu gol, foi o primeiro gol do Flamengo, foi com um chute de fora da área, um belíssimo gol. Vocês conversaram sobre isso no intervalo, a necessidade de chutar mais ao gol numa partida tão difícil como essa? Como falei, eles no primeiro tempo nos controlaram muito bem. A gente no último passe, a maioria das vezes, escolhimos da forma errada. E eles controlaram o Bruno. E tivemos talvez algumas jogadas de bola parada, a cabeçada do Gabi, que foi um impedimento nesse gol, mas quando a bola estava no meio, a gente não conseguia encaixar 2, 3 passes para sair na cara do gol, porque certamente se a gente passava ia ser o que acontecia. No segundo tempo a gente falou que era o que tínhamos que melhorar. A movimentação foi melhor e se criaram espaços, tanto como para meu gol, na jogada apareço sozinho para chutar, tanto como na movimentação do Pedro, que o Gabi acha ele, e foi outro gol magnífico. Sobre a sua pergunta, consistência individual dentro daquilo que é a nossa ideia coletiva, e para termos essa consistência individual precisamos de todos poderem ter continuidade dos processos competitivos, que nem sempre o têm, para poderem manter performances individuais dentro do coletivo, que possamos atingir o máximo daquilo que nós conseguimos fazer. Boa noite, Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Minha pergunta para o Arrascaeta é: você sendo um jogador extremamente experiente no Flamengo, em seleções e até em clubes anteriores, em disputar essas competições internacionais, o que te pareceu
de toda essa atmosfera em atuar aqui em Córdoba, no estádio Mário Kempis. E para o técnico Paulo Souza, torcida que já ficou insatisfeita apesar da virada sobre o Altos em Teresina, e mais uma vez houve manifestações de insatisfação apesar do empate obtido aqui fora de casa. Até que ponto isso influencia na partida importante que o Flamengo terá no Domingo das Mães, o clássico com o Botafogo? Estádio muito bonito, uma atmosfera sensacional. Eu particularmente gosto de jogar com as torcidas uruguaias, argentinas, que tem aparte essa música que é incrível. Então o ambiente fica sensacional, o campo de jogo sem palavra, na verdade que dos melhores que já tem jogado, assim que bueno, foi uma experiência nova, nunca tinha jogado aqui em Córdoba, tenho os amigos daqui, mandar um saludo para todos eles e a verdade que fiquei muito feliz de que tenha um grande estádio aqui. Como já falámos, é um elenco de grande caráter, que acreditamos muito em nós próprios e sempre demonstramos que nos momentos difíceis estamos lá presentes para podermos oferecer à nossa torcida aquilo que eles esperam de nós. Paulo, boa noite. Guilherme aqui da Rádio Bangu. Queria perguntar para você especificamente sobre o Pedro. O jogador deu uma entrevista no último domingo, postou uma coisa na rede social, falou que estava um pouco triste porque técnicos que por aqui passaram entenderam que o que ele entregou não tinha sido suficiente. E ele falou inclusive de você, que tem conversado bastante com você e também com a sua comissão. Queria que você falasse assim, qual é a situação sua com o Pedro nesse momento, e o jogador, você colocou no domingo, ele fez gol, hoje de novo, como é que você tem trabalhado especificamente com o Pedro? Bom, se vocês se lembram, mesmo antes de chegar de Lisboa, falei a importância e naquilo que são as minhas ideias de poder integrar ao máximo um jogador com características muito diferentes lá na frente, como o Pedro. Viemos a trabalhar desde o início da pré-época exatamente isso. Depois é a própria performance individual e os momentos individuais e coletivos que levam a tomar as decisões. Acreditamos muito nele, como acreditamos em todos os jogadores. Procuramos lhe dar confiança, procuramos trabalhar com ele como todos os outros, de forma a ele poder estar no máximo da sua capacidade mental, técnica e tática, de forma a poder nos ajudar, como nos tem vindo a fazer ultimamente. Última aqui. Buenas noches a ambos, un gusto saludarlos. Le voy a pedir a De Arrascaeta, por favor, que nos hable en español para que se entienda un poco mejor. Jordan, ¿te sorprendió Talleres, primero, con el planteo que hizo? ¿Qué te pareció el partido? Y un poco para que reiteres lo que dijiste recién en portugués con respecto al estadio y sobre la hinchada de Talleres, por favor. Gracias. Sí, sabíamos que Talleres se hace muy fuerte jugando de local, con la hinchada que se hizo muy presente, como lo dije. Me gusta mucho el ambiente que tienen las hinchadas argentinas, tanto uruguayas, tienen algo en especial. La atmósfera que se crea afuera es algo increíble. Yo venía llegando acá al estadio y se veía que estaba toda la hinchada comiendo asado, tomando, creo que Fernet, que le gusta bastante acá, ¿no? Se veía varios hinchas que estaban en las calles, bajo el puente también. Y bueno, es algo increíble porque bueno, creo que para el club es una fiesta poder estar jugando esta Libertadores acá. Y bueno, felicitarlos por el estadio que tienen, la verdad que es increíble, la cancha de las mejores que he jugado. Y del equipo es un rival complicado, como lo dije, que se hace fuerte en casa, que tiene jugadores importantes y bueno, nos crearon algunas dificultades por momento, así que bueno, está vivo en la pelea también para clasificar a la siguiente fase y le deseo muchos éxitos ahora también.